Assistindo aqui ao discurso do senador Walter Pinheiro sobre a situação que atravessa o Rio São Francisco, eu lembrei que não é só o Rio São Francisco, que são outros rios, que são outros problemas ecológicos, senador Regoff. E a sensação que se tem, quando a gente sai daí e vai para a economia e para a sociedade, é que o Brasil está, não em crise, está desarrumado profundamente. A técnica cria umas palavras que nos enganam, não nos deixam ver o drama da realidade. Quando a gente fala em inflação, parece uma coisa abstrata. Tem gente até que acha bonita a palavra inflação. Inflação significa uma perda do valor dos salários. Significa que o trabalhador tem um acordo com o seu patrão para ganhar R$100 e quando recebe os 100 no fim do mês só vale 80. Se a inflação foi de 20. Isso é muito mais do que um simples termo econômico. Isso é roubo. Isso é uma forma de roubo. Você pode dizer que é um roubo que a gente não sabe direito para que bolso vai, mas dá para imaginar. Por exemplo, vai para o Tesouro, que recebe a arrecadação sobre os 100, não sobre os 80. Vai para o Tesouro, porque essa é uma forma de reduzir o valor, senador Paim, das inflações, das dívidas. Vai porque paga menos na Previdência. Tem economista que defende inflação para equilibrar as contas da Previdência, pagando valores menores aos aposentados. O mesmo 100, mas só vale 80, quando a inflação é de 20. Inflação é roubo, é uma forma de corrupção generalizada, em que todo mundo tenta pegar um pedacinho do que devia ir para o outro. E o governo termina sendo grande beneficiado e depois dele os empresários que são capazes de formar preços, que têm poder de dizer o preço da sua mercadoria. Isso é uma profunda desarrumação. A economia brasileira, ela não está só em crise, ela está desarrumada. O juro que se tem por aí, essa semana alguém me falou que viu juro de 600% num cartão de crédito. Isso é uma desarrumação total, não é crise apenas, não é juro apenas. A maneira como a nossa economia está endividada, a população endividada, o governo endividado, as empresas endividadas e empresas que já não estão mais pagando as suas dívidas, entram na justiça e o juiz autoriza uma prolongação por 10 anos para pagar a dívida, arbitrariamente, inclusive, mas se não for isso, a empresa quebra, e a empresa quebrando significa desemprego. O desemprego que está aí é uma desarrumação do tecido social brasileiro. Não é só desemprego. Por trás daquilo que tecnicamente se chama desemprego, tem fome, tem vergonha do desempregado quando chega em casa sem o salário. Tem uma força muito maior do que a palavra desemprego pensaria em passar, mas não passa. Nós estamos desarrumados. A escola brasileira, o sistema escolar brasileiro está desarrumado completamente. Desarrumado. As escolas não funcionam, primeiro por causa de tantas greves, mas ainda que não haja greve, o que está acontecendo ali dentro não dá para dizer que é uma escola satisfatória. A diferença entre uma escola hoje no Brasil, senador Elmano, veja bem que eu reconheço que é quase uma caricatura, mas não é, é uma realidade. A diferença entre uma escola no Brasil em greve e uma escola que não está em greve é que a escola em greve o pai não tem para onde mandar a criança. Fora isso, é tudo igual. Me permite uma parte? Permito, senador, só um momento. É a mesma coisa, uma escola em greve e sem greve, salvo que não tem para onde mandar a menina. Então, é melhor que não esteja em greve. Mas a maioria delas, a criança aprende tão pouco, e o que aprende tem tão pouco a ver com a realidade do mundo, que é como se estivesse numa espécie de greve. Nós estamos vivendo um processo de grande desarrumação, mas eu não quero concluir antes de dizer como é que eu proponho que seja a arrumação que o Brasil precisa fazer. Mas antes eu vou passar para o senador Regoff. Senador Cristóvão, o senhor sempre muito correto nas suas observações. A inflação é o pior dos impostos que um país pode ter. E pune principalmente a pessoa mais humilde, porque essa não consegue defender o dinheiro do seu salário.
Porque o rico ainda põe no banco, põe numa aplicação financeira. O humilde não. O humilde não consegue proteger o seu salário e o seu poder aquisitivo. Então, a inflação corrói aquilo. Ela é o pior dos impostos. E eu lamento que a gente esteja vivendo num país onde o governo gastou de forma irresponsável nos últimos anos, fazendo uma série de gastos que, na minha concepção, não deveriam ter sido feitos. Falei ontem aqui, o BNDES simplesmente aplicou do dinheiro do contribuinte brasileiro 15 bilhões e 500 milhões de reais no exterior. Um absurdo. O BNDES levar para o exterior, com tantos problemas no Brasil, com tantas carências no país, o BNDES aplicar, financiar 15 bilhões e meio de reais em projetos no exterior. Então, uma série de gastos desnecessários. E agora o governo quer solucionar a sua gastança penalizando o contribuinte. Que é muito fácil, o governo gasta, depois vai no contribuinte e aumenta imposto. Aí é fácil governar. Nós temos uma carga tributária no país de 36% do produto interno bruto. A maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. E vai ter que aumentar essa carga tributária? Ela que já é a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS? Não, caberia ao governo dar conta do que tem que dar com já o que tem de imposto. Ou precisa aumentar essa carga tributária? Não, o que tinha que fazer era reduzir essa carga tributária, nunca aumentá-la. Eu não posso entender que um governo com 36% do produto interno bruto de carga tributária ainda precisa aumentar imposto. Então, o governo não gasta de forma desenfreada o dinheiro público, tem espaço ali, loteia o governo pelos partidos políticos, divide os ministérios, um ministério para o partido A, um ministério para o partido B, um ministério para o partido C, e o contribuinte, aquele que precisa ter serviços públicos de qualidade, fica a ver navios. Então, isso não é a forma de administração pública que eu sonho para esse país. Já falei aqui diversas vezes, independente da posição que nosso partido tomar, meu voto vai ser contra a recriação da CPMF. Cabe ao governo ser mais eficiente, qualificar melhor o seu gasto e não penalizar o contribuinte com aumento de impostos. Infelizmente, as pessoas não se reúnem para ser contra o aumento de impostos, é uma maioria silenciosa que é sobreposta, às vezes, por interesses pequenos, seja de partidos políticos, seja do próprio governo. Mas o nosso compromisso, a nossa obrigação é representar esse contribuinte que quer ver pagar menos impostos e receber serviços públicos de melhor qualidade. E como é que se faz isso? Tornando o governo mais eficiente, acabando com esses gastos desnecessários, como, por exemplo, o governo mandar 15 bilhões e meio do dinheiro do contribuinte brasileiro para financiar projetos no exterior. Não é assim que a gente vai construir o país que a gente sonha e não é assim que a gente vai ter recursos para ter nesse país a educação que a gente sonha, a saúde que a gente sonha e a segurança pública que a gente sonha. Senador Regoff, o Brasil tem, sem dúvida alguma, das maiores cargas fiscais do mundo. Mais grave ainda que isso é que não presta o serviço que quem paga imposto teria direito. Se for olhar alguns países da Escandinávia, a carga deve estar próxima ao do Brasil, talvez até um pouco melhor. Mas lá, o contribuinte não precisa pagar a escola do filho, não precisa pagar um sistema de saúde, não precisa pagar seguro do automóvel nos valores daqui, não paga juros elevados no cartão de crédito. A tragédia brasileira é que, além de ter uma carga altíssima, tem um serviço público baixíssimo na qualidade. Mas eu quero concluir, senador Eumano, e peço 2 minutos, para dizer que, lamentavelmente, eu não vejo no atual governo condições de arrumar o Brasil. Eu não vejo capacidade técnica, que precisa muita, sobretudo, do ajuste fiscal. Eu não vejo credibilidade moral para levar adiante essa arrumação. E não vejo vontade política para isso, porque estão iludidos. Não estão percebendo que, mais do que uma crise, temos uma desarrumação e que isso caminha para uma decadência da nossa economia, das nossas relações sociais. Nós estamos na véspera de um total desajuste
no sentido mais amplo da palavra, que leva a uma decadência, um país que recua em vez de avançar. Por isso, eu não vejo nesse governo. Ao mesmo tempo, não creio que a saída é chegar por aí dizendo que deve-se interromper o mandato da presidente, que tem sobrando ainda, porque ainda não teve nenhum carimbo do seu envolvimento em crime, que tem uma legalidade ao ganhar as eleições, mas não tem uma legitimidade ao deixar que essa desarrumação tome conta do país. Como combinar essa credibilidade com uma legitimidade seria um desafio da gente. Mas estou achando que nós também não estamos dando o que poderíamos e deveríamos fazer. Não estamos conseguindo transformar o Senado, a Câmara, num ambiente propício para definir o rumo de uma arrumação do Brasil. E aí vem a visão triste, senador Romário, de que vamos continuar desarrumados por muito tempo ainda. Mas até lá, pelo menos, que cada um da gente chegue aqui, suba e diga o que pensa. De repente, quem sabe, não vamos despertar. Era isso, senhor presidente.